não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? Conforme eu anunciei, a aula de hoje vai ser sobre a questão da relação entre definição e percepção. Mas antes eu queria fazer uma pequena observação. No cérebro de todos nós, eu digo no cérebro, não na alma, existe um pedacinho que é inevitavelmente gnóstico. Eu digo isso porque é um tremendo erro imaginar que gnose seja uma doutrina, um corpo de doutrinas, ou mesmo um amálgama de doutrinas. Gnose é essencialmente uma experiência humana, uma vivência humana, um sentimento que todo mundo tem alguma vez na vida, que é a revolta contra a ordem cósmica. Todo mundo experimenta isto. E as várias doutrinas que levam o nome de gnósticos são apenas tentativas de expressar intelectualmente esta experiência, por assim dizer, bruta, nua e crua que todo mundo tem. A melhor descrição que eu encontro dessa experiência é o livro do Albert Camus, L'Homme Révolté, o Homem Revoltado, que mostra, vamos dizer, esta mesma vivência sendo expressa com diferentes pretextos doutrinais, mas toda tentativa de formulação doutrinal de um sentimento termina em contradições absolutamente intoleráveis. De modo que essas formulações doutrinais em si mesmas são muito fracas. Mas elas têm um poder persuasivo para o indivíduo que está envolvido neste sentimento naquele momento. Ele pega o exemplo, por exemplo, do Marquês de Sade, seria vamos dizer, o padrinho da gnose moderna, que é um homem que expressa uma espécie de revolta contra tudo, absolutamente tudo, odeia tudo. Também o personagem do Dostoiévski, Ivan Karamazov, é a mesma coisa. E assim por diante. Esta revolta de tipo metafísico, ela se converte numa revolta de tipo social e histórico, sob outros pretextos que também levarão a contradições intoleráveis. Hoje mesmo eu estava observando a distância imensa que existe entre a formulação teórica dos pretextos revolucionários e a realidade do que se passa na história dos próprios movimentos revolucionários. É uma diferença tão abissal que chega a ser uma coisa de 180 graus. Quer dizer, os caras querem fazer uma coisa, mas na verdade eles fazem exatamente o oposto. Quando Karl Marx, por exemplo, propõe, diz, a maneira mais prática de você eliminar a propriedade privada dos meios de produção é um imposto de renda progressivo. Eu digo, bom, é uma equação matemática. Quanto mais você ganha, mais você paga de imposto. Então você tem uma função, um efeito equalizante, por assim dizer, que acaba por neutralizar as diferenças de poder econômico entre os proprietários dos donos dos meios de produção e os que vendem a sua força de trabalho. Essa é a teoria, é um simples esqueminha matemático. Acontece que é o seguinte: se você toma um pouquinho do dinheiro do pobre, isso faz mais diferença do que se você toma muito dinheiro do rico, mesmo porque o rico, pelo fato de ser rico, ele tem acesso aos meios de poder político, ao controle do Estado. Isso quer dizer que se você pegar, por exemplo, a General Motors, qual é o lucro médio da General Motors por ano? Quando chega assim a 1,1% é muita coisa. Agora você imagina o que aconteceria para mim, por exemplo, se eu lucrasse 1,1% do ano. Estaria liquidado. Preciso ganhar mais do que isso. Então, 1% do que eu ganho é uma mixaria, mas 1% de, sei lá, 1 trilhão é alguma coisa. Né? E isso quer dizer que o imposto de renda progressivo, ele só onera os mais pobres. Porque os mais ricos, quanto mais eles pagam de imposto, mais eles têm acesso a dinheiro do governo, tá certo? Porque são sócios do governo, e na verdade não perdem nada e saem ganhando. Ou seja, a realidade opera ao contrário da fórmula. Quer dizer, em vez de isso equalizar, isso cria uma diferença brutal. Você imagina, por exemplo, um pequeno aumento do imposto, vamos dizer, para pequenas empresas, pode fechar milhares delas. E
para as grandes fortunas não vai fazer a menor diferença, ao contrário, pode até ajudá-las. E eu digo, como é possível, né, o indivíduo cria uma equação, ele cria uma demonstração lógica e ele crê nela, embora a realidade vá no sentido exatamente oposto. Por que que isso acontece? Bom, isso acontece pelo seguinte: nós usualmente raciocinamos com conceitos. Esses conceitos foram obtidos de algum modo, de alguma observação que você fez, e você procede, como já dizia Aristóteles, por gênero próximo e diferença específica. Você vê um determinado fenômeno, você vê a que gênero de fenômeno esse pertence, e qual é a diferença que o distingue dos demais do mesmo gênero. E aí você tem, vamos dizer, a definição da coisa. Ora, essa definição, ela não diz o que uma coisa substantivamente é, ela só diz a espécie a que pertence. Então isso é, em primeiro lugar, você tem uma definição de espécie e não do indivíduo, né? E não do fenômeno individual. O fenômeno individual, já dizia Aristóteles, ele é logicamente inapreensível, ele só pode ser apreendido por intuição direta. Assim como, por exemplo, você pode, sei lá, definir cigarro, mas como é que você vai definir este cigarro aqui? Não tem jeito, né? É uma coisa simples, um objeto artificial, fabricado. Mesmo com uma coisa simples essa, você teria dificuldade, quase intransponível. Você não tem como defini-lo, você só pode apontá-lo, dizer, é este aí. Então, existe aí um reconhecimento. Ora, os conceitos das espécies, eles funcionam mais ou menos como se fosse, vamos dizer, num teatro onde você entra e você deposita lá o seu casaco, o seu chapéu e pega uma fichinha, né? Então, idealmente, as fichinhas correspondem aos vários casacos e na saída você troca. Então, idealmente, os conceitos correspondem, vamos dizer, aos objetos reais ou fatos reais pertinentes e a qualquer momento podem ser trocados. Tá certo? Acontece que a mecânica do raciocínio pode prosseguir indefinidamente sem jamais você trocar a fichinha por um casaco. E quando no fim você vai trocar a fichinha por um casaco, o nego te dá uma lata de sardinha no lugar. Né? Não há mais jeito de você reconstituir o nexo entre o conceito e o objeto percebido. Isso acontece com uma frequência extraordinária. Então, a única maneira de você corrigir isto é você não permitir que o raciocínio continue na sua mecânica consequencialista por muito tempo. Ou seja, a todo momento você tem que voltar ao objeto intuído e corrigir ou complementar o conceito. Para piorar as coisas, o conceito de uma coisa diz apenas o que ela é dentro da coleção geral das coisas. Mas de quantas coisas? Quando você fala gênero próximo e diferença específica, quantos gêneros existem? Você não sabe. Tá certo? Então isso quer dizer que a coleção dos gêneros dentro da qual você recorta a espécie é uma coleção de extensão indefinida. É, por assim dizer, o mundo. Não tem jeito de você fechar. Olha, existem somente esses gêneros e dentro deles você tem esta espécie aqui que se diferencia das outras por isso, por isso, por isso, por isso. Tá certo? Ora, é assim que procede uma ciência? Não. Uma ciência tem um território definido, com um número definido de gêneros, né? E, portanto, um número definido de espécies. Isso quer dizer que entre qualquer ciência e o âmbito da realidade existe uma tensão, uma fricção ou um hiato, se quiserem. Eis o motivo pelo qual nós podemos afirmar taxativamente que nenhuma ciência estuda a realidade concreta. Isto é, uma ciência que estudasse a realidade concreta teria que ser uma ciência aberta para uma variedade infinita de fenômenos. Ela não poderia recortar o seu campo e não poderia ter métodos definidos. Então, isso quer dizer que até certo ponto o objeto de qualquer ciência é um objeto imaginário. Entre esse objeto imaginário e o da experiência real existe uma correspondência, vamos dizer, idealmente bionívoca,
cômodas fichinhas com os casacos. Né? Mas, muitas vezes, essa correspondência não se perfaz. Mais ainda, a desconexão entre teoria e experiência, ela parece ser compensada, vamos dizer, pela exatidão matemática com que as teorias se formulam. Tá certo? E aí, o reino da fantasia não tem mais fim. Você vê, hoje em dia, dentro da própria ciência física, que é a ciência mais exata e mais respeitável que existe, você tem uma quantidade enorme de teorias para as quais não existe o mais mínimo, o mais remoto sinal de confirmação experiencial. Não tem. Se você pegar esse negócio de supercordas, multiverso, né, universo informático, tudo isso aí é realmente fantasia, só que é uma fantasia matemática. É como dizia Leonardo da Vinci, é uma fantasia exata. Mas, então, a fantasia exata, mais ou menos como a geometria. Tá certo? Então, a geometria, ela coloca lá as suas definições, seus axiomas, e tudo aquilo que couber dentro dessas definições e axiomas será tido como verdadeiro, tá certo? Se puder ser logicamente deduzido desses axiomas. Né? Porém, em que medida isso coincide com a realidade? Só coincide idealmente, né? Até analogicamente. Tá certo? E esta, vamos dizer, consciência da tensão entre o universo perfeitamente recortado de cada ciência e a realidade em aberto é uma coisa que todo o establishment acadêmico atual convida as pessoas a esquecer. Por quê? Porque não há ciência da realidade em aberto. A única ciência que deveria tratar disso é a filosofia, mas acontece que a filosofia também participa da herança maldita gnóstica. Tá certo? E a tendência de transformá-la numa teoria de tudo é muito difícil de resistir. Né? Até outro dia estava lendo uma belíssima conferência do Josiah Royce, feita por volta de 1900, em que ele diz, no meu entender, a finalidade da filosofia não é criar uma teoria universalmente explicativa, mas apenas dar conta, né, da racionalidade do campo de experiência ao qual eu tenha acesso. Isso aí é quase a minha definição de filosofia, quer dizer, a unidade do conhecimento, a unidade da consciência e vice-versa. Uma teoria de tudo, ela por definição, ela é impossível, porque uma teoria não passa de uma sequência de frases. Se uma sequência de frases pudesse abranger a totalidade da realidade, a realidade estaria então presa dentro dessa sequência de frases e não poderia conter nada além disto. Então isto é o mesmo que você imaginar que um sólido projetado no papel, como se faz na geometria descritiva, tem todas as propriedades do sólido. Não, ele não tem. Ele apenas indica as propriedades do sólido. Mas ele não as contém, ele está no papel, ele é plano, tá certo? Então, erros desse tipo, eles de certo modo perseguem a inteligência humana o tempo todo. E, no meu entender, eu considero isso um dos elementos centrais do que poderia ser uma filosofia que merecesse o nome de filosofia cristã, é entender que nenhum conjunto de proposições pode ser a verdade. Nenhum jamais. Eles podem expressar ou indicar a verdade, mas eles não podem ser a verdade. Quando Cristo diz, eu sou a verdade, tá certo? As pessoas não raciocinam muito nisso. O que é o Cristo? É um conjunto de proposições? Não. Ele é uma pessoa real. É uma pessoa real que se caracteriza, quer dizer, por estar viva. Tá certo? Estar viva ainda hoje. Né? E a pessoa viva, ela tem autonomia de ação. Ela tem criatividade, ela tem poder de decisão e ela tem poder de comunicação. Tá certo? A grande crítica de
Aristóteles a Platão é que as formas ou ideias não poderiam ser jamais origem de qualquer coisa pelo simples fato de que elas são permanentes e eternas e imutáveis. Se elas são imutáveis, elas nada podem gerar por si mesmas. Só aquilo que é vivo e que, portanto, está sujeito à mudança, embora não esteja submetido à mudança, isso é uma coisa fundamental, a diferença fundamental. Portanto, só um espírito vivente, uma alma vivente, pode criar alguma coisa. E é exatamente o que o Cristo está dizendo. Não é isso? O Cristo não sofre mudança? Eu digo, claro que sofre. Se você vê o Cristo aqui ele está andando, está falando, agora ali ele está pendurado na cruz e morto. Daqui a pouco ele não está mais, ele voltou à vida. Eu digo, como é que não mudou? Portanto, ele atravessa mudanças sem ser alterado por elas no fundo. Ou seja, ele conserva, ele não perde possibilidades. E esta é uma diferença entre as coisas geradas e o Criador. Você não pode dizer que Deus é imutável. Não, ele é mutável. Claro que é mutável. Ele passa por mudanças. Não é isso? Então, na própria Bíblia, quando Deus decide fazer o dilúvio, ele estava calminho, de repente ele ficou bravo. Isso não é uma mudança? Claro que é. Só que é uma mudança que não afeta a sua essência permanente e não a desgasta, não diminui o seu corpo de possibilidades, ao passo que os seres temporais, para eles fazerem uma coisa, tem que deixar de fazer a outra. Então você vai perdendo possibilidades. Né? Então essa é a diferença. Então é claro que, quer dizer, a dimensão da eternidade não pode ser constituída somente das formas ou ideias, tem de ser constituída por espíritos viventes, tá certo? Capazes de mudança que não altere o seu corpo de possibilidades. É exatamente isso que nós podemos dizer dos anjos, ou podemos dizer mais ainda do próprio Deus, tá certo? Porque os anjos, eles têm uma capacidade de ação, mas é, por assim dizer, linear. Cada anjo só faz um tipo de coisa, tá certo? Vamos dizer, os anjos são as agências pelas quais Deus atua no mundo, tá certo? Então, se a verdade não pode ser apenas um corpo de proposições, porque esse corpo de proposições seria estático e eternamente o mesmo, e proposições nada geram, tá certo? Embora elas tenham dentro de si as suas consequências lógicas, mas elas não geram essas consequências. Por gerar as consequências implica a introdução de uma causa eficiente, ou seja, uma capacidade de ação. Tá certo? A proposição não tem capacidade de ação nenhuma. Então, não é possível que a verdade exista na forma de um corpo de proposições. Ela só pode existir sob a forma de um espírito vivente capaz de transmitir-se a consciências humanas. Então, isso aqui é uma coisa fundamental. Quer dizer, quando diz, bom, um dia você pode conhecer a Deus e conhecer a verdade. O que quer dizer conhecer a Deus e conhecer a verdade? Você vai ter Deus vai ser uma teoria, ele vai se mostrar para você uma teoria? Não. Ele te dará o conhecimento da verdade, não sob a forma de um conjunto de proposições, nem mesmo sob a forma da narrativa bíblica, mas sob a forma da sua presença iluminante, tá certo? Que infunde em você o poder de conhecer a verdade. Tá certo? Então, também significa o quê? Você vai conhecer a verdade toda de uma vez, você vai ter a posse total e simultânea de toda a verdade com uma fórmula total, definitiva e estática. Não, isso é impossível. Isso voltaria ao problema das formas platônicas. Tá certo? Portanto, a verdade é um poder vivente e ela se transmite sob a forma de um poder vivente. Essa é a única possibilidade razoável. Tudo mais leva a contradições. Inclusive eu vou explorar muito isso no curso sobre o Mário Ferreira dos Santos. Então, como todos nós temos, vamos dizer, dentro de nós, e eu digo no cérebro e não na alma, porque eu tenho quase certeza, não tenho certeza, mas tenho quase certeza de que é um mecanismo físico, é um mecanismo neuronal,
de repetição do argumento gnóstico, de quaisquer argumento gnóstico, sempre que você fica revoltado com alguma coisa. Né? Por que Deus permitiu que isso acontecesse para mim? Eu sou um sujeito tão bom. Ou como no livro daquele rabino, por que coisas más acontecem a pessoas boas? É claro, o título evidentemente é gnóstico. Quer dizer, o sentimento gnóstico está presente em todos os seres humanos, sem exceção. Ele não cede a argumentos, porque ele não é um argumento, ele é um sentimento, meu Deus do céu. A sua expressão teorética é, como se dizer, uma pseudo-teoria. Não estou dizendo que é uma teoria falsa, não chega a ser uma teoria falsa. É algo que parece ser uma teoria, mas não é. É uma racionalização de um sentimento. Como tal, ela não pode ceder perante argumentos. Né? Ela só cede mediante uma intervenção do Espírito Santo, que de certo modo a expulsa de você. Mas na hora que você a expulsa, ela te ataca de fora. Então, quando ela te ataca de fora, então as coisas ruins que acontecem aumentam, evidentemente. E quando você começa a sofrer para além daquilo que você merece, ou seja, você cometeu 3 pecados, você está pagando por 35, isso significa que você está participando da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é evidentemente uma coisa boa. Significa que o demônio não está te atacando mais por dentro, mas por fora. Tá certo? Isso, na verdade, é um bom sinal. Segundo toda a tradição da igreja, isto é um bom sinal. Eu vou associar isso com uma outra meditação que eu fiz muitos anos atrás sobre a definição de filosofia como amor à sabedoria. Ao longo da história, nós vemos muitos esforços de transformar o amor à sabedoria numa sabedoria realizada. Isso acontece no próprio platonismo, isso acontece, tá certo? Acontece com Hegel, tá certo? E acontece com o filósofo polonês René Wronski, a filosofia messiânica, e acontece com o nosso Mário Ferreira dos Santos. Quer dizer, aqui vamos transcender a fase do amor à sabedoria e expor a vocês a própria sabedoria. Bom, isso é impossível, porque o máximo que você pode transmitir da sabedoria é um conjunto de proposições sábias. Mas é possível que a sabedoria seja isso? Ou não? Bom, logo que eu comecei os meus cursos, eu escrevi um negócio sobre a definição da filosofia. E eu sempre volto a esse assunto. Eu digo, bom, a partir do momento que você define a filosofia como amor à sabedoria, você está pressupondo, primeiro, que a sabedoria existe. Porque você amar um treco que não existe, é fazer buraco na água. Segundo, você está supondo que a sabedoria existe para fora e acima do homem. Ou seja, que ela é uma coisa melhor do que o homem. Por isso mesmo você a ama. Na primeira hipótese, se ela não existisse, você estaria amando um nada. E se ela fosse apenas uma coisa imanente ao homem, seria apenas um amor a si mesmo. Tá certo? E seria realmente uma idiotice, de ídios o mesmo, quer dizer, o mesmo que ama o mesmo e continua sendo o mesmo. Também não é possível. Então, a sabedoria tem de estar fora e acima do homem, ela tem de existir. Tá certo? E isso, ora, mas o homem não amaria a sabedoria se ela não fosse amável, se não houvesse nela nada de amável. Tá certo? E o que ele vê de amável nela? E eu estava pensando nisso justamente porque o evangelho de hoje na igreja, Saint Joseph, foi o livro da sabedoria, onde disse, eu vou até procurar aqui para vocês. Aqui, eu preciso tomar cuidado porque as baratas aqui são muito religiosas e elas decidiram se esconder aqui, na encadernação da Bíblia. Né? Baratas sagradas. O livro da sabedoria, 523. Não, peraí. Sabedoria.
Será que era 6:12 hoje? Você lembra? Era 15. Sabedoria 15? É o que? 15. Epa! Isso é muito importante. Não, não é 15, não. É 6. É 6:15. Você que eu vi. Aqui. Esclarecida é a sabedoria e tal que nunca se murcha e facilmente é vista por aqueles que a amam e achada pelos que a buscam. Ela se antecipa aos que a cobiçam de tal sorte que se lhes patenteia primeiro, se lhes mostra primeiro. Porque ela mesma anda em torno, buscando os que são dignos de a acharem, e alegremente se lhes mostra nos caminhos. Quando eu escrevi isto, eu não tinha lido esse pedaço do livro da sabedoria. E hoje eu vi essa confirmação. Eu digo, muito bem, se o homem busca a sabedoria porque ele vê algo de amável nela, e esse algo de amável é o quê? É o amor que ela tem por ele. Porque ela o busca. É? Se não, se fosse assim, ele está buscando e ela está fugindo, né? Que nem essas mulheres engraçadinhas que se diverte, né? Despertando desejo no homem e depois, né? Se fazendo de gostosa e fugindo. Então falando, não haveria nada para amar numa porcaria dessa, né? Mas ao contrário, o homem busca a sabedoria o busca. Portanto, isso está tanto na Bíblia quanto na definição filosófica da própria filosofia. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Claro, aqui ele disse, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Isso é evidente. Portanto, a verdade não pode ser uma teoria jamais. A verdade tem que ser no espírito vivente que se infunde em você. Então, isso se deduz tanto da definição clássica da filosofia quanto do texto do livro da sabedoria. Estão entendendo? Ora, a ânsia de você chegar a formular uma sabedoria, uma ciência final, tá certo? Ela não apenas é utópica na base. O problema dela não é que ela é utópica, isso está acima da nossa capacidade. O problema não é esse. O problema é que essa é a direção errada. Isso quer dizer, a sabedoria jamais se expressará a você sob a forma de um conjunto de teses, por mais abrangente que seja. Ela não pode se expor dessa maneira, porque isso seria a morte. Seria, por assim dizer, a versão desidratada da sabedoria. Seria a sabedoria morta. Não é isso? Aí seria realmente o que diz a Bíblia, a letra que mata em vez do espírito que vivifica. Então o que nós temos que buscar não é a verdade tal como pode se expressar em afirmações. Não é isto. Só existe uma verdade. Esta verdade é a capacidade de reconhecer a verdade. Quando ela aparece, do modo que ela aparece na vida real. Seja a vida material, temporal que nós vivemos aqui, seja a vida nas esferas espirituais. É isso que nós temos que buscar. Por isso mesmo é que esses grandes sistemas filosóficos assim nunca me atraíram. Eu acho que existe mais sabedoria em você perceber os movimentos do espírito num pequeno fato da vida, tá certo? Do que você chegar a grandes fórmulas. É isso que eu tenho me esforçado para fazer. Quer dizer, cada vez que eu analiso um fato da vida diária, ou da política, da história, da sociedade, é isso que eu estou tentando fazer. Falar, olha, isso que acontece é iluminado pelo Espírito, é iluminado desde dentro e quer dizer alguma coisa. Tá certo? Então, o discurso divino, ele está imbricado em tudo, ele está aparecendo em toda parte. É questão de você querer, tá certo? Querer e buscá-lo, mas sem a tentação vamos dizer, da formulação verbal, da teoria de tudo. De toda a teoria de tudo
acaba sendo, no fim das contas, uma teoria de nada. Do canal, tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem, juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoies e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu!